Olá, turma, tudo bem com vocês? Bora lá, quase acabando esses conteúdos aí, finalizando nosso semestre. Hoje a gente vai ver aqui gravitação universal, tá? Olha só, nós temos aqui um esqueminha do Sol e algum planeta girando ao redor do Sol, beleza? Observe o seguinte, esse movimento que é circular, mas, professor, você não disse que era um movimento, que a órbita era elíptica? Sim, galera, mesmo sendo elíptica, tem uma força que mantém o planeta girando, tá, em torno do Sol. Se mesmo não sendo um círculo perfeito, ainda assim é uma força centrípeta, tá, que aponta para o centro. Então, o Newton, aquele cara mesmo, sabe, das leis de Newton, o bicho era foda, fez um bocado de lei. Ele também criou a lei, deduziu a lei da gravitação universal. Ele pensou, olha só, se o planeta está girando em torno do Sol, então existe uma força que aponta para o Sol, tá? E essa força mantém o planeta girando em torno do Sol. Então ele diz o seguinte, olha, a força centrípeta que mantém um planeta em sua órbita deve-se à atração do Sol sobre o planeta. Então ele está dizendo, olha, o Sol atrai o planeta. Beleza. Ele continuou estudando e fazendo suas continhas, observando as leis de Kepler, os dados do Tycho Brahe. Aí ele diz o seguinte, olha só, essa força é proporcional à massa do planeta, tá? Ou seja, quanto mais um planeta tiver massa, maior vai ser a força de atração entre ele e o Sol. É proporcional à massa do Sol e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o Sol e o planeta. Ou seja, quanto mais longe, quanto maior for esse raio aqui, menor vai ser a força, tá? Porque, ó, essa força, isso aqui está dividindo um. Então, quanto maior é o valor desse raio, mais fraca vai ser a força, beleza? Então, ele sintetizou isso e o seguinte, olha, a força de atração do Sol sobre um planeta é proporcional ao produto da massa, o produto das massas do planeta e do Sol, dividido pelo quadrado da distância. Isso aqui, para virar uma equação, necessitava de uma constante. E ele colocou. Então ficou aqui, ó. A força de atração a força com que o Sol atrai um planeta é produto da massa do planeta vezes a massa do Sol, dividido pelo quadrado da distância, vezes uma constante que foi chamada de constante gravitacional universal. Na verdade, ela ganhou o nome de universal depois. Nós vamos entender para frente aqui por quê. Olha só, o que o Newton fez aqui, galera? Ele deduziu uma força com que o Sol atrai no planeta, tá? Beleza? Beleza. Mas ele continuou observando, perdão, vamos ver o que ele disse. Então, ó, a força de atração do Sol sobre o planeta é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Isso aí que ele deduziu. Mas ele continuou observando o céu e aí ele percebeu o seguinte, olha só, uai, a Lua também gira em torno da Terra, certo? Então não seria razoável que essa força que atua lá no Sol dos planetas também pudesse ser a força que a Terra atrai a Lua. Ok, tranquilo, moleza. Quer dizer, moleza não. Depois de deduzir a questão do Sol, isso aqui foi quase que óbvio para ele. No entanto, tem uma outra coisa aqui que o Newton teve uma sacada que não era para qualquer um. Tinha que ser um gênio mesmo. Quando você joga uma coisa para cima, ela volta a cair. Tudo que é jogado para cima aqui, volta e cai na Terra. Então, tem até uma lenda de que a maçã caiu na cabeça do Newton e tal, e ele deduziu essa lei. Enfim, se a maçã caiu ou não caiu, não sei. O que a gente sabe é que o Newton deduziu o seguinte, olha, a mesma força que o Sol atrai um planeta, que a Terra atrai a Lua, e que os objetos caem na superfície da Terra, são a mesma força.
E aí ele chamou essa força de força gravitacional. E aí ele não lembra que nós deduzimos aqui acima, ó, a força de atração do Sol sobre o planeta. Agora ele foi mais longe. Ele disse o seguinte, olha só, que dois corpos se atraem. Um corpo atrai o outro. Olha, a diferença grande aqui, hein? Ele estava dizendo antes que o Sol atraía um planeta. Agora ele disse não. Olha, todos os corpos se atraem. O Sol atrai um planeta, o planeta também atrai o Sol. Tá? A Terra atrai a Lua também atrai a Terra. Quando um objeto cai na Terra, por exemplo, seu celular, quando ele está caindo na Terra, ele também está puxando a Terra para ele. Beleza? Então, é uma força é um par de força, na verdade, né? De ação e reação. Então, aí ele deduziu o seguinte: dois objetos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, agora, olha só, aquela lei, que era um caso particular da massa do Sol e do planeta, agora vale para todos os corpos no universo. Então, se tiver dois corpos, os dois são atraídos um pelo outro, tá? E é o produto das massas dividido pelo quadrado da distância vezes uma constante de gravitação universal. Beleza. Então estava formulada a teoria. No entanto, não havia instrumentos de precisão que pudessem mensurar o valor desse G aqui, tá? Por quê? Porque no seu dia a dia você está perto de outra pessoa, você não se sente sendo puxado para ela ou puxando essa pessoa, né? Você não percebe. A força gravitacional é uma força muito pequena. Ela só se manifesta de maneira considerável em corpos muito grandes, com massa muito grande, que é o caso da Lua, da Terra, do Sol, entendeu? Então, assim, no nosso dia a dia, a gente vê um objeto cair na Terra, mas você não vê a Terra sendo atraída para o objeto, beleza? Então, mais ou menos uns 100 anos depois que o Newton tinha elaborado aquela teoria lá, veio um cara aqui, Cavendish, tá? E elaborou um experimento. Ele criou uma balança de torção, que é mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Fiozinho amarrado numa barra. Essa barra tem duas massas lá, tá? E aí ele veio e aproximou essa massa aqui dessa e essa massa dessa. Olha só, o que acontece aqui? Esse cara aqui puxa esse, certo? Ele é atraído para lá. E esse é atraído para cá. Então faz com que isso aqui gire. Então ele conseguiu demonstrar a força de atração gravitacional do Newton. E, além disso, ele conseguiu calcular o valor da constante gravitacional universal. Então tá aí. O físico inglês Henry Cavendish nascido nessa época, e, usando uma balança de torção, conseguiu comprovar experimentalmente a lei da gravitação universal. Show de bola pro cara. E ele encontrou o valor de G. Olha só, tanto que esse número é pequeno. 6,67 vezes 10 elevado a 11. Isso aqui, ó, é 6,67 dividido por 1, com 11 zeros atrás dele. Isso aqui é um número muito, muito, muito pequeno. Então, para encontrar esse valor aqui, cara, não era fácil, né? Até hoje não é fácil. Mas o camarada foi bem esperto, construiu esse peso, essa balança de torção e conseguiu comprovar e calcular esse valor. Beleza? Então, temos aí a teoria da gravitação universal. Agora ela está completa aí para você, ó. O cálculo, a equação é essa. Os valores agora a gente tem o valor da constante universal, que o Cavendish entregou para a gente. A massa de um objeto e de outro você às vezes consegue medir, às vezes é um pouco mais complicado. No entanto, dá para fazer. Olha só como vamos resolver um exemplo e mostrar como Cavendish calculou a massa da Terra. Cavendish é conhecido por ser o primeiro homem a pesar, entre aspas, tá? A massa do nosso planeta. Então, exemplo. Tendo obtido com sua balança de torção o valor de G, Cavendish conseguiu determinar a massa da Terra como descrevemos a seguir. Olha só como é que ele foi esperto. Tá? Ele imaginou que tem
que os objetos são atraídos para o centro da Terra, certo? Então, olha só, a gente tinha uma outra coisinha que a gente já fez antes, que era calcular justamente isso, a força-peso de um objeto. Lembra que a gente calculou bastante? Lembra? A força-peso de um objeto era mg, tá? Era a massa do objeto vezes a gravidade. Então ele pensou, olha só, o raio da Terra já era um valor mais ou menos conhecido, tá? As pessoas conseguiam ter uma boa estimativa disso aqui. Então, se você tivesse a massa do objeto, provavelmente dava para sair a massa da Terra. O que ele fez? Pegou a força gravitacional, tá? E a força-peso, força mg. E ele igualou essas duas forças. Olha, se a força gravitacional vale isso, e a força-peso, o que é a força-peso? É a força com que a Terra atrai os corpos. Olha, então essa força é a mesma, beleza? Igualou as duas. Veja que tem m, a massa do objeto, nos dois aqui, ó. Então divide por m, m sai da conta, e ficamos aí. Passou esse r ao quadrado para cá multiplicando, e o g que estava multiplicando o m, que é a massa da Terra, veio para cá dividindo. Ó. Logo, a massa da Terra era g, que era a aceleração da gravidade, vezes o quadrado do raio da Terra, que já era conhecido, dividido pela constante gravitacional que o Cavendish tinha encontrado. Resolveu essa equação colocando 9,8 no lugar de g, 6,37 vezes 10 a sexta no lugar de r, e 6,67 vezes 10 a menos 11 no lugar de g. E encontrou que a massa da Terra é 5,97 vezes 10 elevado a 24 kg. Ou seja, ó, porque a massa da Terra é 5,97 vezes 1 com 24 zeros depois dele. É muita massa, tá? Beleza? Então é isso aí. Terminamos mais uma aulinha. Moleza, que é a sua atividade 2. Você vai resolver para mim, tá? E mandar a fotinha da resolução do exercício. São duas questões muito simples, tá? Força de atração do Sol sobre a Terra vale 4,10 elevado a 22 newton. Então, diga qual seria o valor se a massa da Terra fosse 3 vezes maior. Você vai vir pegar aqui a equação, ó, tá? Aqui a massa do Sol, aqui a massa da Terra, e no lugar desse m aqui, agora você vai colocar 3 vezes mais. 3m, beleza? A massa do Sol fosse 2 vezes maior. Aí, de novo, em vez de colocar agora o mzinho, o m da massa, vai colocar 2m, beleza? E se a distância da Terra do Sol fosse 2 vezes maior? Então é isso, beleza? Tá. Não é muito difícil fazer esses exercícios aí. Aguardo aí a solução de vocês. Até mais. Amanhã eu posto, se Deus quiser, nossa última aula. E aí semana que vem só para fechar nota. Abraço, bons estudos.